Para entender o funcionamento da célula e alguns processos fisiológicos, é super importante conhecer a fundo sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática é esse envoltório que circunda a célula e tem diversas funções, como delimitar o ambiente interno do externo, catalisar algumas reações químicas, permitir que a célula se una a outra através de sua membrana plasmática, além de possibilitar a ligação de diversas substâncias químicas a seus receptores de membrana. Mas outra função, que talvez seja a mais importante de todas, é a sua permeabilidade seletiva, que consiste na sua capacidade de definir quais substâncias e compostos vão entrar e sair da célula, além de impedir a entrada de muitas substâncias que não sejam boas ou necessárias para a célula. A composição da membrana plasmática é lipoproteica. Lipo porque a sua base é formada por lipídios, e proteica, pois diversas proteínas estão ligadas e ancoradas a esses lipídios. Vamos começar falando primeiramente dos lipídios. Boa parte da membrana tem os fosfolipídios como os mais abundantes. Eles são compostos por uma extremidade que é o grupo fosfato e tem como característica ser uma região polar. Ligados a este grupo estão duas cadeias hidrocarbonadas, como os ácidos graxos, que ao contrário do grupo fosfato, tem a característica de ser apolar. Com essa composição do fosfolipídio, o grupo fosfato, por ser polar, é uma região hidrofílica e por isso tem afinidade com a água e tende a interagir com ela em um meio aquoso. Já as cadeias hidrocarbonadas, como os ácidos graxos, por ser apolar, é uma região hidrofóbica e por esse motivo não interagem com a água e fogem dela. Como as moléculas que compõem a membrana têm regiões tanto hidrofílicas quanto hidrofóbicas, classificamos essas estruturas como anfifílicas ou anfipáticas e elas se organizam espontaneamente em uma bicamada lipídica quando estão em um meio aquoso. A região que contém o grupo fosfato fica em contato com a água, tanto na parte externa quanto na parte interna da célula. Já as cadeias hidrocarbonadas ficam no meio sem interação com a água. Os fosfolipídios não são os únicos lipídios que compõem a membrana. Ela também é composta de glicolipídios, que diferem do fosfolipídio por apresentarem um açúcar no lugar do fosfato. Eles estão quase que exclusivamente na parte externa da membrana e são importantes para o reconhecimento da célula. Outro composto importante é o colesterol, que está abundante na membrana plasmática, sendo composto por anéis polares e uma cauda hidrocarbonada polar. Eles influenciam diretamente na fluidez da membrana. Quanto mais colesterol, menos deformável e permeável a membrana é. Além de todos esses compostos, um muito importante são os carboidratos, que se ligam a glicolipídios e glicoproteínas, por exemplo. Eles são elementos importantes para formar uma estrutura chamada glicocálix, que tem como principal função o reconhecimento celular. Esses fosfolipídios de membrana têm uma certa fluidez. Eles podem se deslocar lateralmente, além também de poder fazer uma rotação sobre eles mesmos. Outro movimento possível é o chamado flip-flop, quando um fosfolipídio se desloca para outra camada. Agora que já vimos os lipídios, vamos também ver sobre as proteínas que compõem a membrana. Muitas delas são proteínas integrais ou transmembrana, que são essas que atravessam a membrana plasmática. Assim como os fosfolipídios, elas são anfifílicas ou anfipáticas. A parte fora da membrana é hidrofílica e a parte que atravessa a membrana é hidrofóbica. Existem também as proteínas periféricas, que podem se ligar tanto na parte interna quanto na parte externa da membrana. Todas essas proteínas são fundamentais para catalisar diversas reações químicas e contribuir para o transporte de muitas moléculas. Aqui foram descritos os principais elementos da membrana. Existem diversos outros, mas esses são os suficientes para entender quais são os processos que acontecem na célula.